Se você está acompanhando aquela absolvição do crime de estupro de vulnerável de um homem de 35 anos que teve relações sexuais com uma menina de 12, você precisa ver esse vídeo até o final porque não te contaram tudo. Eu sou o André Alisson, sou promotor de justiça, ex-assessor de ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-promotor de justiça auxiliar do Procurador-Geral da República, mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo e criador do Código Supremo de Admissibilidade. Hoje nós vamos ver aqui um bate-papo sobre o crime de estupro de vulnerável. Vamos falar sobre o tipo penal, falar sobre esse caso polêmico de Minas Gerais e sobre a jurisprudência do STF e do STJ, tá? Então, para a gente começar um bate-papo rápido, para te contar o que não estão te falando sobre o crime de estupro de vulnerável, tá? Vamos lá. Esse crime está previsto no artigo 217-A. Ele foi incluído em 2009 pela Lei 12.015 e ele deriva, né, ele decorre de uma CPMI sobre a violência e as redes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O tipo penal diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. Em 2025, teve uma alteração legal e a pena foi aumentada para 10, um mínimo de 10 e o máximo de 18 anos. E houve então um acréscimo no ano passado. Você já percebeu que aqui o tipo penal ele é bem claro. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ponto. Não fala em violência, não fala em grave ameaça, não fala em consentimento. E por que isso? Lá na lei 12.015 de 2009, eu abri para vocês aqui, eu estudei inclusive a exposição de motivos, para a gente saber por que, que o TJ Minas absolveu esse caso. E o fundamento era, bom, a norma penal, ela de 1940, o crime de estupro, além de estar desatualizada, né? Isso aqui está lá na exposição de motivos, hein? Além de estar desatualizada quanto a termos e enfoques, não atende a situações reais de violência da liberdade sexual do indivíduo e do desenvolvimento da sexualidade. É importante porque essa mudança legislativa ocorrida em 2009, que trouxe uma presunção absoluta de vulnerabilidade de menores de 14 anos para a prática de ato sexual, ela contou com vários setores importantíssimos na discussão. Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, uma comissão parlamentar mista de inquérito, foi a CPMI que eu falei há pouco, sobre a exploração sexual de criança e adolescente, e até a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Quais são as mudanças principais aqui? Vou abrir para você assistir, para você que está vendo aqui no Instagram também. Vamos lá. É, antes era crime contra os costumes e agora é um crime contra a liberdade sexual. Quando se falava em crimes contra os costumes, não se falava em proteção da liberdade da pessoa sobre a sua dignidade sexual, mas sim sobre os hábitos, sobre moralismo, sobre avaliações sociais sobre sexualidade. Inclusive, antigamente se falava em mulher honesta, o próprio Código Civil falava em deflorar mulher honesta, né? O Código Penal, em 1940, ele era muito preocupado com a honestidade da mulher, a virgindade da mulher. Então tinha lá, antes, né, de 2009, tinha ainda o crime de posse sexual mediante fraude. Então, tratava da honestidade da mulher ali e também apenava, aumentava a pena, melhor dizendo, para os crimes praticados contra a mulher virgem, né? Então, trazia assim uma estigmatização da virgindade da mulher, né? Então, se a mulher fosse virgem, era pior ou melhor. Já agora, nós temos o crime, né, ele mudou a tipificação,
foi para crimes contra a liberdade sexual. Então, liberdade e desenvolvimento sexual. Aí, lá na exposição de motivos, diz o seguinte, ó: a sociedade precisa entender e incorporar o direito fundamental da pessoa humana de liberdade e desenvolvimento sexual, porque condição para a manutenção da sua integridade e dignidade. Dizia lá naquela época, para alterar a legislação, que a norma penal vinha para salvaguardar a mulher de estigmas atinentes à sua virgindade ou moral, que tinha antes de 2009. E aí trouxe o crime de estupro de vulnerável. E olha o primeiro ponto interessante que é, já é questionável essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em relativizar essa presunção de vulnerabilidade, porque lá na época a CPMI ela já era pela presunção absoluta da violência, mas ela preferiu colocar no tipo penal uma objetivação fática. Lembra que nós lemos ali praticar sexo, né? Praticar uma relação sexual, o ato libidinoso, com menor de 14 anos. Ponto. É só isso. É uma objetividade fática. Não precisa entrar no mérito se teve violência, se teve consentimento ou não. Basta que o crime seja praticado contra menor de 14 anos. E aí ele diz aqui, ó, abro aspas, esclareça-se que, em se tratando de criança e adolescente na faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual. Afastar ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade numa negativa de seus direitos fundamentais. Não é demais lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18 anos. Aqui no Brasil é diferente, a gente sabe que é até 12, né? E acima disso já é adolescente. E aí diz aqui, ó, entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18. Mais uma vez, é, é, traz uma objetividade fática para menor de 14 anos. E finaliza na exposição de motivos dizendo assim, ó, essa lei ela aperfeiçoa ou incorpora novos crimes contra criança e adolescente, sempre independentemente de sua virgindade ou gênero. Importa novamente mencionar que o projeto admite certa liberdade sexual de adolescente entre 14 e 18 anos, tá? Então, nós vemos aqui que há uma, uma presunção absoluta de vulnerabilidade dessas crianças, né? E não é o que os tribunais andam fazendo. E aí a gente passa aqui agora a tratar da jurisprudência. Bom, o tema, ele está sempre rodeando o STJ e o Supremo. Sempre. Você vai ver inúmeros habeas corpus, inúmeros recursos especiais, recursos extraordinários e agravos em recursos especiais e em recursos extraordinários sobre isso. O tema é tão frequente que o STJ editou uma súmula e um tema repetitivo. Súmula 593 diz: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática de ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Tá? Então, para o STJ, a regra é presunção absoluta. Para o STF é a mesma coisa. Olha esse habeas corpus, o 262.747. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de
vulnerabilidade, né? Mas vamos ver aqui como é que ficou o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu já digo que quando da gravação desse vídeo, o acórdão já tinha saído do ar da página do Tribunal de Justiça, tá? O tribunal, depois de tanta polêmica e tanta crítica, tirou do ar colocando sigilo aos autos. Tá? E eu acho até que o sigilo deveria ter sido bem antes, né? Pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá, vamos com o que a gente tem de informação. Bom, um homem de 35 anos e a mãe da vítima, tá? A mãe da vítima também foi condenada. O homem e a mãe foram condenadas, né? Foram condenados, melhor dizendo, a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Tá? E por quê? Obviamente, né? O homem, porque ele teria praticado um crime, né? Praticado essa relação sexual, o estupro de vulnerável contra a menor de 14 anos. E a mãe, porque a mãe era a garante, ela tinha o dever de proteger essa criança. E ela foi condenada pelaquela omissão relevante, tá, do Código Penal. E aí o que que aconteceu? O Tribunal de Justiça de Minas, por maioria, afastou a tipicidade material e absolveu esse homem e essa menina. Lembrando, e essa mãe, melhor dizendo, a mãe da menina. O homem e a sogra, né? E o que que o tribunal falou lá? Vamos lá. Todo relacionamento mantido entre os fundamentos, hein? Todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Nós já vimos que o tipo penal é o objetivo. Menor de 14 anos, ponto. Não quer saber se tem coação, fraude, violência, consentimento. O consentimento, pela lei, ele é viciado. Uma criança de não tecnicamente, né, mas uma pessoa menor de 14 anos, ela sequer tem discernimento para consentir com um ato sexual, tá? A liberdade dela, protegida pela lei, não está formada aquele desenvolvimento, tá bom? E aí ele fala assim, ó, o caso concreto comporta a aplicação de distinguish, ou seja, o reconhecimento de uma situação peculiar que autoriza uma decisão diferente de precedentes, como os da súmula 593 e o repetitivo 918 do STJ, como eu já te falei, né? E aí os desembargadores, para fundamentar essa decisão deles, ainda menciona que o STJ também já andou afastando e flexibilizando a súmula, né? E ele usa outros argumentos aqui, diz que a vítima reconheceu seu envolvimento com o réu, chamando ele de meu marido, e dizendo que, inclusive, quer continuar agora que ela já tem mais de 14 anos. Quer dizer, quando ela fizer 14 anos, vai querer continuar é, a se relacionar com esse homem, inclusive que se ele sair da cadeia, tá? Ele estava preso e esse acórdão o soltou. Então foram basicamente esses aqui os fundamentos lá do caso de Minas. E o que que o STJ e o Supremo Tribunal Federal costumam dizer, né? E aí é o domínio no CSA. Tem até aquele áudio, né? Que aqui eu me garanto. Então, em relação a Supremo Tribunal Federal e STJ, com os meus mais de 12 anos aí de experiência nesses tribunais superiores, com análise de mais de 5.000 processos lá, eu vou dizer aqui para vocês, né? A regra é a súmula. Mas a gente tinha né, eu até brincava, porque quando se quer alterar qualquer fundamento, quando se quer mudar a jurisprudência, o que que é feito? O que que é feito? O ministro relator vai lá e diz: de fato, a jurisprudência é firme nesse sentido. Todavia, o caso guarda peculiaridades. E aí começa a afastar e relativizar o que é absoluto, né? Vamos lá, só alguns precedentes aqui. Se você quiser, depois você me manda a mensagem, tá? Se você quiser esses precedentes,
você me manda mensagem aí nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube, tá bom? Que eu te encaminho esses precedentes. Vamos lá. No Aresp, 1.555.030, o ministro Ribeiro Dantas, ele diz o seguinte, ele afasta, tá? Esses aqui foram todos os afastamentos da súmula 593. Homem de 19 anos, padrasto da vítima de 13, hein? Um homem era padrasto da menina. Manteve relações sexuais e engravidou. E aí eu já digo, geralmente o sistema de justiça criminal, ele toma conhecimento desses casos lá no hospital, é o próprio hospital. Quando a menina de 14 anos dá à luz, quando ela tem filho lá durante o parto, o próprio médico comunica à polícia, porque tem uma obrigatoriedade de fazer isso, tá? E aí ele afasta aqui o ministro, o relator, né, e o STJ, porque esse aqui é julgamento colegiado, dizendo: o namoro entre o réu e vítima teve continuidade, já depois de a moça atingir a idade permitida pela legislação, culminando em seu casamento. Posteriormente dessa união foi gerado um segundo filho, de modo que existe uma unidade familiar constituída livremente pela ofendida, quando esta já tinha idade para consentir. Fala em vitimização secundária, né, porque seria um sofrimento maior para a vítima agora ter que cuidar dessa criança se o pai for preso e blá blá blá. E aí diz, olha, configura verdadeira contradição causar à vítima um sofrimento desta natureza, colocando sobre seus ombros tão pesada missão, quando o objetivo da norma penal é justamente protegê-la. Então aqui ele traz um distinguishing, né, dizendo, olha, a norma penal aqui, apenar o marido, o pai da criança ou o estuprador, é pior para a vítima. Tá? Eu não sei se nesses casos eles ouvem a vítima e qual o momento em que se ouve essa vítima. Né? De repente, um divórcio ou o término de uma relação mude a sorte dessa jurisprudência. Né? Talvez seja isso que a própria legislação tentou evitar. Vamos lá, mais um. Aqui no Aresp 289-9735, o ministro também, aqui é um caso de um homem com 19 anos, uma vítima com 13, e aí ele diz, olha, o STJ entendeu que a relação sexual foi com consentimento, ciência e aceitação da família, sobrevindo o nascimento de um filho, o qual o agressor, né? Aqui está agravante, mas em tese o réu sempre prestou assistência afetiva e material da família. Então aqui também em razão, olha, depois da prática criminosa, se casar ou se cuidar da criança, em tese o STJ tem um distinguish. Da mesma forma, no 1524-494, o ministro Ribeiro Dantas, aqui o homem também de 19 engravidou uma menina de 11, tá? E teve relações sexuais com ela por pelo menos 4 meses. E o curioso desse caso é que ele fala aqui, ó, sustentada financeira e emocionalmente pelo réu, a filha da vítima, tá? Tanto a menina quanto a sua filha. E aí trata que o fato de sustentar essa criança, essa mãe, seria apta a afastar a tipicidade material. Para não ficar muito cansativo, vou só mais um, mas se você quiser mais, você me manda lá que eu te encaminho. Então, o RESP é 2.029.009, ministro Reinaldo da Fonseca. Ele aqui afasta também a tipicidade material e só fala dois jovens, né? Um de 19 anos e uma menina. Aqui eu não, no caso, não trata a idade da menina aqui. E lembrando que alguns desses casos tem uma. Em algum desses casos aqui, tem o segredo de justiça, né? E também veio. E da mesma forma, o STF afasta. O STF aqui também afasta essa essa jurisprudência. Já falei que é a regra, né? Mas ele afasta também. E aqui tem pelo menos dois habeas corpus. E são eles o ARE, quer dizer, dois precedentes, né? E aqui é o ARE 126.9669, inicialmente relatoria do ministro Edson Fachin,
Aliás, aqui eu coloquei só um, tá? Para não ficar muito cansativo, mas eu mando lá para você. E aqui diz, olha só, nesse área. Aqui ele restabeleceu, tá? O STF restabeleceu a absolvição de instância inferior, tá? Então, houve uma absolvição lá embaixo, não sei se na sentença ou no acórdão, eu acredito que tenha sido na sentença e que no acórdão tenha e que no acórdão aqui tenha acontecido a condenação. Chegou no Supremo, o Supremo restabeleceu a, a absolvição, absolveu então o réu, e dizendo assim, olha, apesar de a jurisprudência ser firme no sentido de que é absoluta essa presunção de violência, blá blá blá, como sempre, o caso guarda peculiaridades, né? O caso mereceria distinguishing. Não dá para saber porque está em segredo de justiça, viu? Então, eu até deixei anotado aqui. Se você quiser esse mapa mental, também você me pede que eu te mando, tá? Mas ele fundamentou aqui a absolvição no princípio da adequação social do fato. Seja lá o que isso significa para estupro de vulnerável, tá? É, certamente é em relação à família, à constituição de família, a- ao acusado prestar ajuda financeira ao filho, né? Como se isso fosse apto por si só a afastar tipicidade material de um crime. Lembrando que não prestar essa, lembrando que não prestar essa assistência material é crime de abandono, né? Abandono de incapaz. Mas enfim, aqui não é, eu não faço nenhum comentário valorativo sobre jurisprudência, sobre entendimento dos ministros. Eu trato objetivamente a jurisprudência e o estudo, tá? Então, em todo o CSA, na verdade, a gente faz isso. E um detalhe aqui é que o relator original no STF era o ministro Edson Fachin e ele aplicou para negar, tá? Para negar esse recurso extraordinário, ele aplicou a súmula 283 dizendo, olha, não teve impugnação específica dos fundamentos do acordo recorrido, então nem vou analisar o mérito. Era a saída pela admissibilidade. O ministro André Mendonça que superou essa admissibilidade e apresentou um voto divergente que acabou sendo o redator para o acórdão, né? Então, me diz aí o que que você acha da jurisprudência, da oscilação. Você acha que é objetivo, é, o critério? É uma presunção absoluta? É uma presunção relativa? Pode ser relativizado caso a caso? Me conta aqui, coloca nos comentários, vamos debater sobre isso. Mas lembrando que o CSA traz tudo o que você precisa saber para a atuação nos tribunais superiores, tá? O CSA é completíssimo, com jurisprudência atualizada, aulas específicas, inclusive sobre a 283, sobre súmula 279, porque esses temas geralmente eles morrem pela súmula 7 ou 279, porque geralmente tratam de revolvimento de matéria fática probatória. E você sabendo fazer a revaloração probatória, você consegue levar o seu caso ao julgamento do mérito e até a procedência, tá bom? Então, muito obrigado, já curte, deixa teu like, compartilha esse vídeo com quem precisa se atualizar. Um forte abraço e até mais.